Pessoal, continuando então a ação de dissolução parcial de sociedade. Vamos lá, tá? Continuando o que a gente estava falando, vamos falar agora da legitimidade, tá? Do polo ativo e do polo passivo. Vai ser uma ação então que vai figurar e pode figurar no polo ativo o sócio que se quer excluir, tanto no polo ativo como no polo passivo, ou os sócios da sociedade. Essa ordem pode ser, por exemplo, sócio excluído versus sociedade, pode ser sociedade versus sócio excluído, tá? Então a legitimidade ativa e passiva vai ficar entre essas duas figuras. Agora, em que lado que eles estão vai depender de quem ajuizou a ação primeiro para dissolver a sociedade de forma parcial, tá? Então isso aí vai variar um pouco. Depois que ajuiza-se a ação, esse tipo de ação, o juiz vai determinar aí a citação, então, dos sócios, tá? E eventualmente aí da sociedade, para que eles, no prazo de 15 dias úteis, tá? Concordem com o pedido de resolução parcial da sociedade ou contestem a demanda nesse prazo de 15 dias também, tá? Então, eles podem todos concordar, podem ficar cientes, daí vai ser aplicada a revelia, ou podem impugnar, contestar o processo e falar os motivos que eles discordam ou concordam, vai saber do que vai ser alegado pelas partes, né, em relação à resolução do sócio, que é a saída dele da sociedade. Se houver uma contestação no processo, a ação vai seguir o procedimento comum, tá? Então, agora, pode acontecer o seguinte também no processo. Vamos supor que há uma concordância unânime na decretação da dissolução parcial da sociedade. Ou seja, todos os sócios concordaram com a dissolução parcial da sociedade no decorrer da ação. Se isso aí acontecer, vamos passar aí a fase de liquidação da sentença, sem que haja condenação de ninguém em pagamento de honorários sucumbenciais, tá? Então ninguém vai pagar honorários se houver acordo nesse tipo de processo, mas vai ser rateada as custas processuais, então, na proporção das cotas sociais. O que quer dizer isso? Se 5 sócios entraram com uma ação para tirar fora o sexto sócio por uma falta grave que ele cometeu, tá? E cada sócio tinha 20% da sociedade, tá? E o último, vamos pegar aqui, cada sócio tinha 19,5% da sociedade e o outro sócio tinha 3% da sociedade, né? Tinha um percentual pequeno, tá? Esse caso, se houver uma concordância entre todos eles no decorrer da ação, não vai ter honorários de sucumbência para ninguém vai ter que pagar honorários para o outro advogado da parte contrária, mas vão pagar apenas as custas do processo rateadas então de acordo com que o percentual que cada um tem junto à empresa, tá? É uma forma aí que a legislação criou para resolver o problema sem nenhum tipo aí de briga ou discussão. Então vejam só também, no passado eu tinha essa ideia de tentar salvar a empresa e não de dissolver ela totalmente, né? O CPC atual, ele apenas trouxe essa figura aí regulamentada aí no artigo 599 e seguintes, tá? Uma forma aí, então de preservar a empresa, de mantê-la constituída aí por um tempo indeterminado, de realizar um levantamento de quanto vale a empresa, dos ativos e passivos dela, tudo isso para respeitar o princípio constitucional da função social da empresa, né? A ideia do legislador e do constituinte é manter a empresa funcionando, não é que ela feche as portas e não passe mais a atuar. Então, olha que ideia legal aí do legislador. O artigo também 1028 do Código Civil de 2002, ele vai falar aí nos casos de morte do sócio, deve-se liquidar a sua cota, salvo, daí ele fala aqui as situações, ó, se o contrato dispuser diferente, o contrato social, tá? Ou se os sócios remanescentes optarem pela dissolução
total da sociedade, ou se por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido, tá? Então, essas são as hipóteses que o Código Civil nos apresenta aí quando necessitar aí fazer a dissolução parcial ou a dissolução total, vai depender aí de cada situação. O que o CPC trata, então, é apenas a dissolução parcial, não confundam com a dissolução total, que se trata de coisa diferente, ok? Avançando aqui também, pessoal, importante falarmos dos conceitos vamos puxar um pouco o direito empresarial para cá, dos conceitos de sociedade simples e sociedade empresária, tá? O que seria sociedade simples? Então, sociedade entre duas ou mais pessoas, tá? Que tem como objetivo a prestação de serviços por meio dos seus sócios, tá? Nesse tipo de parceria, os sócios exercem as suas profissões, então, ou prestam serviços de natureza pessoal. Exemplo, um consultório médico, tá? Em que dois médicos se reúnem e passam a prestar atendimentos médicos na área em que eles são especializados. Exemplo, oncologia, tá? Então, isso seria uma sociedade empresária simples. Uma sociedade simples, tá? Porque a sociedade empresária já é uma outra coisa, tá? A sociedade empresária, ela tem como objetivo a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços, tá? Ou seja, a atividade empresarial está diretamente relacionada aos meios de produção de produtos ou serviços. Exemplo de sociedade empresária. Vamos supor que esse exemplo que eu falei antes de sociedade simples, os dois médicos têm o consultório deles lá, com uma secretária, legal, são uma sociedade simples. Vamos supor que eles passam a ter muito sucesso no ramo da medicina e passam a crescer. E eles abrem um hospital, tá? E nesse hospital eles fazem plantões médicos aleatórios, eles abrem uma cafeteria, eles colocam fisioterapeutas, eles colocam dentistas, eles começam a colocar várias especialidades, tudo prestado pelo hospital deles, tá? Diretamente. Então, vejam só, algo que era simples passou a ser complexo, passou a ter uma grande quantidade de atividades empresárias, tá? Exercidas teoricamente por esses médicos. Mas vejam só, a clientela, quando ela vai procurar essa sociedade empresária, ela já não procura mais pelo médico A ou B. Até pode procurar se quiser, mas o principal é não procurar. Ela procura o hospital tal, porque o hospital é renome. Exemplo, vamos pegar aqui o Hospital de Olhos de Cascavel, ou H-Olhos Prime, que são clínicas oftalmológicas de Cascavel. As pessoas procuram muitas vezes essas clínicas pelo nome delas, tá? Ou pela própria instituição da clínica, e não do hospital, perdão, e não pela questão do médico em si. Ou pode ser que se procure o médico, mas atrelado a essa ideia empresarial por trás. Então vejam, essas são sociedades empresárias, tá? Esses são exemplos de sociedades empresárias que vão se encaixar aí dentro dessa ideia. Avançando aqui também, o objetivo então da ação aqui é preservar a sociedade, tá? Para que ela possa ter o seu regular segmento. É cabível também, então, como eu falei antes, quando falece um sócio, quando há exclusão dos sócios ou quando há uma retirada da sociedade por interesse do sócio, tá? Lembrar também aqui uma coisa muito importante: a mera quebra do afeto da sociedade por si só não autoriza a dissolução parcial da sociedade. Deve ter-se uma comprovação do descumprimento de algum dever inerente aos sócios, alguma falta grave cometida, ou o exaurimento ou impossibilidade de preenchimento do fim social, para que se exclua o sócio ou dissolva-se a sociedade
de forma parcial. Vejam só, a mera quebra de afeto, então, não é motivo para justificar a dissolução parcial da sociedade, tá? Ou tem que ter algo mais. Essa mera quebra é o quê? É aquele mero desentendimento, tá? Aquela mera briga, aquele mero rancorzinho que ficou entre as partes que não justifica nenhum tipo de dissolução da empresa por causa daquilo, tá? Então, exemplo, tenho lá dois sócios, a Maria e o João. Há mais de 5 anos eles estão trabalhando juntos. De repente, o João chamou a Maria para jantar e a Maria não aceitou, falou: ó, já estou comprometida, não quero jantar com você. E o João ficou meio assim e falou: então vamos dissolver a empresa, eu não quero mais, trocou uma ação contra a Maria, alegando isso aí. Isso aí não é um motivo suficiente, tá, para justificar a retirada de algum dos sócios para que o outro permaneça na empresa, tá? Então, essa mera quebra de afeto é incapaz aí de justificar ou de dar andamento nesse tipo de ação. Se essa ação for feita por uma mera quebra de afeto, a ação vai ser julgada improcedente por quem ajuizou ela, né? Então, tem que ter cuidado com esse ponto aí. O procedimento, como é que funciona nessa ação? Ajuizada a petição inicial, vai ocorrer a citação, né, dos demais sócios, daí vai ser marcada uma audiência de conciliação, não obtido acordo, as partes apresentam contestação, vai para o juiz para decisão e depois, por fim, para o cumprimento da sentença do juiz. Essas são as etapas aí que vai seguir o processo. Os critérios também para apuração dos haveres, que é para apurar a cota parte de quem está saindo, são muito importantes, tá? Serve então para encontrar, para definir um valor aí que corresponda ao valor real e atual da cota parte de quem está saindo da empresa. Essa pessoa não tem nenhum tipo de prejuízo e também, se ela receber demais, vai gerar um enriquecimento ilícito dela. Então, o juiz geralmente nomeia um perito, tá? Caso não haja concordância entre as partes no valor, para que esse perito apure qual é o valor que esse sócio que está saindo da empresa vai ter direito de receber, tá? Depois de feito isso, acaba-se, digamos, teoricamente, a fase até a sentença. Após isso vai ter a execução da sentença, que vai ser a liquidação desses haveres, tá? De quem está saindo da empresa, mediante decisão judicial, então, que vai definir o valor e cabe à sociedade pagar esse valor aí, conforme previsto no artigo 609, então, do CPC, tá? Essa previsão, então, está prevista aí no 609, basta dar uma lida lá nesse artigo do CPC. Pessoal, agora, como nós não estamos de férias, tá? Estamos tendo as aulas aqui pela via online, eu vou passar um trabalho, tá? Para vocês. Aqui eu vou ditar as perguntas e eu quero que vocês me entreguem de forma manuscrita, tá? Como é que vai entregar manuscrito? Vocês vão escrever numa folha de forma manuscrita as respostas do trabalho, vão tirar uma foto, tá? E vão mandar via e-mail, que vai aparecer aqui embaixo para vocês, tá? Até o dia 10 de abril, tá? Então, até o dia 10 de abril, eu quero que vocês remetam para mim as perguntas desse trabalho, que vai ter nota de 1 ponto na nota do bimestre, tá? Então vamos lá para as perguntas que eu vou ditar agora aqui. Conceitue, número 1, então, conceitue quebra de afeto da sociedade empresarial. E quando que pode ocorrer esta quebra? Então são duas perguntas que vocês vão ter que responder. Qual é o conceito de quebra do afeto da sociedade e quando que pode acontecer, pode ocorrer esta quebra? Quando eu pergunto quando, eu quero que vocês me apresentem algumas situações de quando que pode acontecer, então, essa quebra de afeto. Em quais situações que isso aí pode acontecer? Pergunta 2. Diferencie sociedade simples
de sociedade empresária, tá? Pergunta 2, então diferenciar o que é sociedade simples e o que é sociedade empresária. Eu quero o conceito de cada uma delas e quero também que vocês me apresentem um exemplo de sociedade empresária e um exemplo de sociedade simples, tá? Para colocar aí na pergunta. Pergunta 3. Vou contar aqui uma história e vocês vão responder ao final. Pergunta 3, então. Tiago, Maria e Jaqueline abriram a empresa Petcão, tá? Uma sociedade limitada, sendo que cada um possui R$50 mil aí em cotas na referida empresa. Ocorre que a Maria está, digamos, desviando dinheiro do caixa da empresa para fins próprios. Neste caso, vamos lá então. Desde então, os demais sócios descobriram isso e não querem mais ter contato com a Maria, tá? Alegando ter havido um rompimento aí do afeto que nutria eles na relação societária. Desta forma, Maria está sofrendo aí uma ação judicial, digamos, movida pelos demais sócios contra ela, que pretendem que a Maria saia da sociedade. Então eles entraram com uma dissolução parcial de sociedade contra a Maria, tá? Alegando que o que a Maria fez, a retirada de dinheiro do caixa da empresa para fins particulares, seria uma conduta aí, então, contra a relação societária deles. Neste caso, neste exemplo que eu expliquei, explique se a conduta da Maria está correta, se o que ela fez é certo ou errado, tá? Bem como esclareça se isso aí que ela fez serve, motivo suficiente ou não para se justificar a quebra do afeto da sociedade. O fato da Maria, então, pegar dinheiro da empresa para fins particulares é motivo para os demais sócios processarem ela e pretenderem a resolução parcial da sociedade? Sim ou não? E justifique o porquê que é motivo suficiente ou não. Então, eu quero que vocês esclareçam se isso aí que ela fez é um motivo suficiente ou não para caracterizar esse tipo de ação, e falar também se a conduta dos demais sócios está ou não está correta pela legislação em vigor, tá? Se eles estão ou não estão amparados pela lei ao entrar com esse tipo de ação aí contra a Maria, que estava pegando dinheiro do caixa da empresa. Basicamente são essas 3 perguntas, tá? Que vocês vão remeter então até o dia 10 de abril via e-mail. Tá? Cuidado, não quero trabalho digitado. O trabalho digitado vai obter nota 0, tá? Tem que ser manuscrito enviado via foto. Fico no aguardo e também desejo aí um bom resto de semana e um bom final de semana aí para todos.